Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Espero que todos tenham tido uma feliz Páscoa, que tenham comido bastante chocolate, que tenham feito isso em casa, né? Que ninguém tenha saído pra rua para pegar fila aí de bobeira. E continuando as nossas sequências aqui das nossas lives, hoje nós vamos bater um papo com o Márcio Cerbella, que é Executive Coach. A gente vai ter um papo bem legal sobre liderança e principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, né, de coronavírus, de isolamento social. Muitas empresas estão em home office, então como manter a liderança, como manter o espírito de equipe nesse momento tão complicado, né? Lembrando a todos que aqui no nosso perfil nós temos a agenda das próximas lives, então quem quiser participar é só dar uma conferida lá os dias e horários. Se vocês tiverem alguém para que queiram, né, que a gente traga para bater um papo também, é só falar que a gente arruma, a gente corre atrás. A gente está providenciando uma live com um especialista sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que entraria em vigência esse ano, mas foi prorrogada para o ano que vem, e é um assunto bem importante para vocês estarem antenados também, beleza? Então, assim que a gente tiver a confirmação de quem vai e a data, eu passo para vocês aqui para a gente estar alinhados. Deixa eu ver aqui com o Márcio, onde ele está. Boa tarde, João. Boa tarde, Ezequiel. Boa tarde, Marinês. Boa tarde a todos vocês. Obrigado pela presença aqui. Deixa eu ver, cadê o Cerbella? E lembrando, né, que todas as nossas lives, elas ficam salvas lá no nosso canal do YouTube. Assim que acaba aqui, meia horinha depois, mais ou menos a live já está disponível lá. Então vocês podem assistir, se vocês acharem interessante, pode compartilhar, devem compartilhar com seus conhecidos, seus amigos, beleza? Se vocês acharem que algo agregou tanto para vocês e que possa agregar para outras pessoas, por favor, compartilhem, tá bom? Então, deixa eu chamar aqui o Cerbela Live. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, sugestões, manda para a gente aqui nos comentários que a gente vai tirando aqui durante a nossa live, tá bom? Home office tem disso. Cachorro latindo. Daqui a pouco criança chora também, tá tudo certo. Cerbela? Pois é, Nutella está participando hoje da nossa live, não presencialmente, mas em som. Não, não fisicamente, eu digo em som apenas, né? Só está em áudio e não em vídeo. Beleza? Agora foi. Tudo Tô bem, na meu amigo? área. Tudo bem? Tô na área, Léo. Obrigado pelo Prazer convite falar aí. contigo. Eu que agradeço sua disponibilidade de estar com a gente hoje. É, vai ser, vai ser um assunto que eu acho que muita gente vai chorar aqui hoje. Bom, se depender de mim, acabo fazendo as pessoas chorar. Eu não sei por que eu tenho esse poder, mas eu choro junto. A vantagem é essa. Eu choro junto. Quem vê o Cerbela com essa cara assim não imagina do que ele é capaz, gente. O cara é sinistro. Mas bom, vamos lá. Para quem não te conhece, né, eu queria que você se apresentasse o que você faz e falasse um pouquinho sobre você. Beleza, Léo, obrigado. Bom, vou tentar ser breve. Eu sou Márcio Bela, eu sou diretor de sorriso da EMEC, Educação Empreendedora. Bom, tenho aí no currículo algumas coisas, sou empreendedor desde os 7 anos de idade,
Sou pedagogo, analista de sistemas, psicopedagogo, especialista em empreendedorismo e inovação. Estou ainda consultor credenciado do Sebrae, instrutor. Hoje, o meu principal trabalho é ajudar pessoas através de um programa de coaching chamado Coach Dragons, né? É um programa de coaching efetivamente voltado para empresários, empreendedores, pessoas, na verdade, podem até não ter um negócio, mas que querem ser donas dos seus resultados e da sua própria vida, né? Do seu destino. E é isso. E assim, eu costumo falar bastante que a minha principal característica, Léo, é que eu sou feliz. Quem te conhece sabe muito bem disso. Quem teve o prazer de estar pessoalmente com o Cerbela, né? A gente que esteve juntos durante um ano lá nas reuniões do BNI sabe que essa é a tua principal característica, né? Bom, Mas, é pelo menos como eu procuro me comportar diante da vida, diante das coisas que ela apresenta para mim, né? Até porque eu considero que felicidade é algo que a gente cria. Independente da religião ou da fé que a pessoa tenha, né? A felicidade é algo sim alcançável através de momentos, através da forma que você encara os fatos, as coisas que acontecem na sua vida. Você tem sempre a opção de encarar de maneira feliz ou não encarar de maneira feliz. E normalmente quando a gente toma a opção de não encarar de forma feliz, a gente sofre por um tempo razoável, né? As consequências dessa escolha. eu lembro um fato que ficou bem marcado para mim. Foi quando você teve aquele episódio na sua casa, daquele temporal que Uh! destelhou tudo, causou aquele prejuízo grande, mas que mesmo assim, mesmo com todo o problema que você estava passando, você compartilhava as fotos com a gente, brincando, vendo tudo de um lado positivo, né? Vendo tudo de uma forma bem diferente do que até mesmo a gente estava vendo, né? Eu costumo brincar, Léo, que todo problema ele traz ao lado, ele traz ao reboque alguma oportunidade, né? Ele traz alguma coisa que a gente pode aproveitar. Naquele momento, várias pessoas se aproximaram de mim. Várias pessoas chegaram, procuraram, ofertaram ajuda, né? Aproximaram e acabaram, de alguma maneira, me ajudando de várias formas. Então, assim, tudo que acontece na vida da gente, a gente tem sempre essa questão da escolha, né? Do que fazer. Esse momento foi um momento bem interessante. O pessoal brincou comigo, para quem não. É que uma das coisas que eu fiz, falei, cara, tem que fazer alguma coisa, pedir ajuda a um sobrinho, pedir ajuda ao vizinho aqui. E comprei uma escada daquelas gigantes, né? E aí eu subi na escada e fiz questão de mandar a foto da escada. O pessoal de segurança do trabalho quase enlouqueceu, né? O pessoal, nossa, esse cara é louco. Mas assim, a gente estava seguro aqui e agindo, né? Não adianta, a gente às vezes tem um desafio, tem um problema, e a gente tem a opção de ficar chorando, segurando a dor do problema, e a gente tem a opção de enfrentar ele e ir adiante e tornar ele alegre, né? Tornar ele feliz de alguma forma, da maneira que é possível. Como tudo que a gente está vivendo agora, sempre tem um caminho para a gente tornar feliz. Não estou dizendo que os problemas não existem, nem que os desafios não existem, muito pelo contrário, né? Lá no BNI, né, que é o grupo de negócios que eu tive a satisfação de participar com o Léo e com vários outros companheiros, a Inês está aí, várias outras pessoas que estão presentes aqui hoje. Um grupo de negócios incrível, em que eu tive a oportunidade de conviver com pessoas incríveis, né? Acho que mais de 80 pessoas aí de maneira rotineira, algumas que entraram, outras que saíram, e tive a oportunidade de conviver situações especiais. Essa que o Léo citou foi uma delas, né? Foi uma delas, mas teve outras ainda mais especiais com essa, mais desafiadoras com essa do que essa, né? Se o Léo me permitir, eu vou contar. Mas segue você Claro. aí para eu não tomar a posse do diálogo. Nada, mas pode contar. Aqui a gente tem uma hora de bate-papo, né? Tio Zuckerberg é o que ele libera pra gente. Então, a gente tá em 10 minutos, dá tempo tranquilo. Eu vou contar, Léo, até para as pessoas entenderem um pouquinho.
né, sobre essa questão. O BNI é uma rede de negócios em que a gente, principalmente a gente dá mais do que recebe. A intenção é essa, né? A intenção é de ser agricultor, para quem não conhece, e eu procurei ser agricultor, mas também colhi muitos frutos desse grupo de negócios. E o muito legal de qualquer grupo de negócios que a gente participe, de qualquer rede de contatos ou mente mestra, essa possibilidade da troca, do partilhamento. E aí, falando um pouco sobre liderança, aí já que foi o assunto que o Léo puxou para a gente conversar, e principalmente liderança de si mesmo, né? Autocontrole e controle de determinadas situações, tem algumas frases que eu falo bastante e algumas coisas que algumas pessoas não entendem. Uma delas foi em agosto, por volta do final de agosto, né? 31 de agosto, para ser mais preciso, de 2019, teve o falecimento da minha mãe. E a reunião desse grupo era na terça-feira. Era na terça-feira e assim, o enterro foi na véspera praticamente. E assim, é claro, né, uma pessoa tão próxima, a gente se desmonta um pouco quando a coisa acontece. E a gente tem uma série, nesse grupo existem uma série de regras. E entre essas regras é que você tem direito à substituição. Mas tem hora que você não consegue se estabilizar nem para conseguir um substituto. E aí eu corri, pedi ajuda, e os diretores do grupo, as pessoas, as lideranças do grupo logo se sensibilizaram e falaram, não, Márcio, a gente vai abonar a tua falta, não tem problema. E aí eu acordei na madrugada e lembrei o seguinte, ou você tem sucesso, ou você tem desculpas. E aí eu falei, cara, eu vou. Eu já tinha conseguido o abono da falta, né? E aí eu fui para a reunião. A reunião, para quem não sabe, acontece às 6:30 da manhã. E esse foi um grande desafio da minha vida. E eu lembro o seguinte, foi a minha melhor apresentação dos 30 segundos. A gente tem lá um tempinho que a gente se apresenta, que são 30 segundos para a gente falar, um pitch super rápido. E foi a melhor apresentação que eu consegui fazer de todos os tempos. Porque eu justamente consegui falar que no final, né, na passagem da minha mãe, um pouco antes, ela se apropriou desse movimento que eu estava fazendo e ela participou das minhas sessões de coaching. Ela participou do programa. Foi um grande desafio fazer um programa de coaching com a própria mãe. E assim, a maior felicidade da minha vida foi poder ter ajudado a ela. Cara, porque ela fez a passagem muito feliz, né? Assim, ela estava exatamente na terça-feira anterior ao falecimento dela, ela faleceu numa sexta-feira, na terça-feira anterior, ela me chamou para almoçar com ela e a gente sempre almoçava junto nos dias de reunião do BNI. E nesse dia ela me chamou para almoçar com ela. E ela falou, não, hoje eu vou fazer a comida. A gente sempre comia no Bar do Adão, na Tijuca, né? Até a Lorena já ajudou lá o pessoal do Bar do Adão e tal. Então, a gente sempre almoçava em algum lugar por ali. E nesse dia ela falou, não, eu vou fazer a comida. E, cara, ela não fazia uma comidinha para mim, já devia ter uns 3 anos. E nós almoçamos, né, juntos. E ela dizia para mim assim, Márcio, até fiquei meio encrencado no dia, porque ela falava, por favor, se eu ficar doente alguma coisa, você não me interna, não sei o quê. Falei, mãe, claro que eu vou procurar, já salvamos você em 2000, vamos salvar de novo, brincando, né? Com alegria sempre. E ela falou assim, eu quero morrer aqui sentada nesse sofá. Ela me apontou o sofá, né, assistindo televisão, escutando o som bem alto. E na sexta-feira, quando eu cheguei, porque a minha irmã não pôde ir, e fui eu que cheguei, que tive a visão do momento do falecimento dela, ela estava sentada no sofá com o som muito alto tocando, né? Exatamente da maneira que ela queria. E assim, e aí a força foi muito grande, né? Assim, eu tenho certeza que de alguma forma eu contribuí, né, para que a passagem dela fosse tranquila, para que ela visse, inclusive, que eu estava ajudando pessoas e transformando vidas e ajudando pessoas a se tornarem ainda mais poderosas. E, assim, peço desculpa, talvez o tema não tenha muito a ver com isso, mas é essa história. Sempre, nos momentos mais difíceis, você pode ser feliz. Você pode encontrar forças, você pode encontrar o movimento que você precisa fazer para ser melhor do que era antes. Acho que tô até arrepiado aqui de verdade.
Na verdade, acho que tem tudo a ver, né? Porque o momento que a gente vive, a situação que a gente passa, né, para muitos empresários, para muitas pessoas, está sendo uma situação bem complicada e que requer justamente é isso que você falou, o momento como você enxerga a situação que vai fazer que você tome uma atitude, como até a gente diz no BNI, né, uma atitude positiva, e encare aquilo de uma forma, ou que você encare de outra forma, né, tentando fazer a ligação com o nosso assunto, né? É essa posição de um líder, assim, ele está à frente de uma equipe, ele está à frente de uma empresa, ele está à frente de uma casa, enfim, líder não é só aquele que está à frente de uma empresa, líder é aquele que está à frente, né? Seja ele do que for, um time de futebol, equipe, quer que seja, né? E é aquele que, apesar de tudo, apesar dos baques, apesar das surpresas boas ou não tão boas, ele não se deixa abater, não se deixa levar por tudo isso e mantém o time, mantém a equipe ali em prol de um objetivo comum, né? Então, trazendo para o nosso cenário de coronavírus, muitos líderes, muitos empresários sofreram um baque grande, porque do dia para a noite tiveram que mudar o formato da operação, tiveram até que de repente fechar as suas empresas, mas a forma que eles estão entendendo isso e levando esse momento é que realmente vai mostrar a capacidade de liderança deles, né? Bom, sem dúvida, assim, esse movimento que as pessoas estão se fazendo de maneira não voluntária, digamos assim, né? Na verdade, a gente está sendo forçado a se movimentar, mas é importante que as pessoas percebam o seguinte: esse momento que a gente está vivendo, que a gente está sendo forçado a se movimentar de maneira não regular, é um momento em que a gente pode encontrar soluções também não regulares. É um momento em que a gente pode encontrar coisas incríveis em que a gente não tinha pensado antes e que podem continuar funcionando depois desse momento. Não que ele vá voltar ao normal, porque o normal não volta mais, né, Léo? Assim, a gente vai ter um pós-guerra coronavírus, que não vai ser mais o normal que a gente conhecia antes. Nós vamos viver, a partir de um futuro não muito distante, um novo normal, uma nova normalização. E essa nova normalização, a gente pode ter se preparado de tal forma para ela que a gente consiga fazer com muito mais acerto, e até mesmo com muito mais lucro do que tinha antes, porque a gente está aprendendo a lidar com coisas que a gente desconhecia. E aí é a questão da oportunidade, é a questão do que você falou, da forma que você encara, né? E da maneira que você se permite encarar. Eu tenho percebido um ciclo durante esse período, né? A gente teve um momento em que as pessoas se assustaram muito, praticamente se estagnaram. Depois elas começaram a reagir de alguma forma, tanto que a gente vê aí um verdadeiro turbilhão de lives e coisas acontecendo, né? As pessoas se movimentaram. Agora eu vejo um momento em que as pessoas estão com uma certa estafa desse movimento, né? Estão um pouco estafadas desse movimento, porque é natural, porque eram coisas que a gente não fazia e que a gente está fazendo. O novo incomoda, né? O novo dói, o novo faz a gente ficar com dor de cabeça. Então, assim, e mais fases vão acontecer, mas o importante é qual é o movimento que você está fazendo. Como que você está encarando isso? O que você está aproveitando? Se tem tantas lives, a gente fala muito, eu tenho visto as pessoas falarem enxurrada de lives. A gente tem visto aí também uma enxurrada de conteúdo, né, de cursos, enxurrada inclusive de livros. A Amazon, né, sei lá, não sei falar inglês não, Léo, me corrige aí. Tem feito promoções com livros, tem várias outras situações em que se disponibiliza conteúdo de alto valor. E aí, o que você está fazendo? Você está aproveitando esse momento? Será que a gente vai ter essa oportunidade de novo? Ou será que a gente vai olhar, isso é chato? Ah, é chato. Esse monte de gente falando. E o Léo, nossa, é dela. Nossa, escutar esse cara de novo. Mas, cara, como é que eu estou aproveitando isso? Será que eu vou ter essa oportunidade de novo?
Será que vai ter tanta gente entregando tanta coisa boa de graça de novo, Léo? Como que eu me aproprio disso? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou continuar a mesma coisa, eu vou continuar aguardando as coisas melhorarem, eu vou ficar gritando, eu quero minha vida de volta. Cara, tua vida está aí, tu não morreu ainda não. Então assume a tua vida, pega as rédeas do controle da tua vida. Né? Eu estou fazendo isso, e não é que seja fácil para mim fazer, não. Apenas eu tenho algumas ferramentas que estão me ajudando. E aí tem uma coisa que eu descobri no BNI, Léo, também, né, que é muito legal. Eu sou consultor há muito tempo, né, consultor credenciado, trabalho com planejamento estratégico, diagnóstico de empresas e tal. E tem uma coisa que o BNI me fez ter esse movimento. Por conta do BNI, eu fiz para mim o que eu ensinava as outras pessoas a fazerem, sabe, Léo? Eu fiz para mim o que eu dizia para as pessoas que elas tinham que fazer. Eu criei um produto específico, eu especifiquei qual era o meu público-alvo, tracei isso de maneira adequada, arrumei isso, transformei isso em produto de alguma maneira e comecei a ter sucesso com esse produto. A coisa começou a acontecer de uma hora para outra. Dentro do BNI, fora do BNI, em vários, até muito mais fora do que dentro, mas e esse movimento, né, quando a gente começa a fazer coisas que talvez a gente já sabia, sabe? Eu vou viajar aqui rapidinho, vou dar uma atropelada na conversa, mas tem uma frase que é a frase que talvez mais atrapalhe a gente, que é a seguinte frase, pessoal: isso eu já sei. Isso eu já sei. Essa frase, isso eu já sei, me bloqueia de aprender coisas novas. Eu participei, certa feita, de um treinamento chamado Millionaire Mind Intensive. Aliás, eu participei de vários treinamentos de imersão semanal com alguns dos maiores treinadores do mundo, entre eles Blair Singer, Tony Robbins, Alex Mandossian, Tiraveka, e assim vai, vários outros. E teve o MMI, que eu tive a oportunidade de participar dele pelo menos 11 vezes. 11 vezes. 11 vezes. 3 dias. De 8 da manhã às 11 da noite. 11 vezes. Mas, Caraca! Sou maluco. Mas vou contar uma coisa para vocês. Umas vezes eu participei de maneira como voluntário, como staff. De outra vez eu participei novamente. De outra vez eu participei como embaixador. Cada vez de uma forma diferente. Mas eu participei 11 vezes. E dessas 11 vezes, em todas as 11, eu aprendi alguma coisa nova. Eu conheci gente nova. Eu fiz novos contatos. Então, isso eu já sei. Né? E aí você passa pela live, isso eu já sei. E aí você deixa a oportunidade passar. Né? Eu estava, semana passada, aí o Léo trouxe para a gente a Lorena, trouxe o Carlos Cabral. Amanhã eu tenho uma live com o Carlos Cabral para ele falar um pouquinho mais com as pessoas também. Vai ser no meu canal essa live. Meu canal aí no Instagram, é o arroba, né? Márcio.Cerbela. Márcio Cerbela só tem um único no mundo, mas tem que ser Cerbela com 6 das L's. Então, assim, pessoal, evitem o isso eu já sei. Porque eu estou falando isso porque eu passei por isso. Eu estou falando de algumas experiências que eu passei. Né? A experiência de dizer o que fazer, mas não fazer o que eu digo. A experiência de olhar para alguma coisa e dizer, não, isso é bobagem. Cara, como eu aprendi com a Lorena, como eu aprendi com o Carlos, como eu aprendo com o Léo, como eu aprendo com qualquer lugar que eu esteja, como em cada reunião que eu participei do BNI, ou cada palestra, nas palestras que eu faço, ou nos trabalhos que eu faço de treinamento, eu fiz vários para o Sebrae, fiz vários de maneira pela minha empresa, que é a MEC Educação Empreendedora, mas em cada treinamento que eu faço, eu descubro algo novo, eu aprendo algo novo, e vou dizer mais, às vezes eu aprendo mais do que eu dou. Então, assim, isso eu já sei, é uma das maneiras que a gente tem de se enganar e de dizer assim, eu não estou disposto a aprender algo novo. Eu não estou disposto a segurar as rédeas da minha vida. Eu não estou disposto a encontrar novas oportunidades, novas possibilidades, novas ferramentas, novas técnicas. Vamos pensar um pouco sobre isso, galera. Desculpa, Léo, falo pra caramba. Nada, eu tô aqui segurando aqui.
É, e realmente, né, assim, o ser humano ele é um bicho que ele tende a ficar na zona de conforto, né? Porque é mais seguro, é mais tranquilo, é bom, assim, seja a situação boa ou ruim, mas estar na zona de Na conforto é verdade, não é bom, eu tranquilo. já conheço. Aquilo que a gente já conhece, a gente não tem medo. Então, essa coisa de ficar na zona de conforto e não se mexer é porque eu já sei como é que vai ser o resultado se eu ficar desse jeito. Isso não dói, mas atrasa, meu irmão. Atrasa para burro. Até tem o que o pessoal diz, né, nessa situação da pandemia, que é uma situação quase que de guerra, não comparando, mas mais ou menos comparando, e que os países evoluem muito nos períodos de guerra, né? Tanto tecnologicamente, belicamente, culturalmente, em todos os sentidos, né? E esse é um momento bom para todo mundo evoluir, as coisas que as pessoas reclamavam que não tinham tempo para cuidar da vida, para ler, como você falou, a Amazon está com diversos cursos gratuitos, e não só a Amazon, isso está sendo um movimento de grandes empresas da internet e fora da internet, de dar conteúdo gratuito, e muitas pessoas não estão aproveitando, né? Aquilo, elas não vão sair desse período melhor do que elas entraram. Elas vão sair iguais, o que é ruim, né? Porque de fato perderam uma grande oportunidade, perderam a oportunidade de melhorarem e de tirar algo efetivamente proveitoso desse período, né? Sair igual de uma situação em que várias pessoas vão sair melhor é muito ruim. Porque, na verdade, você ficou para trás. Quem aproveitar esse momento, e aí você falou na situação de guerra e que os países crescem na guerra, crescem porque se movimentam, porque eles precisam vencer a guerra. A guerra está lá, está derrubando, está destruindo. Então, cara, se eu estou na guerra, para que eu estou na guerra? Eu estou para vencer. E eu estou nessa guerra aí para sair com vida 20. Né? Eu estou nessa guerra para sair com vida 20. Não é o outro nome, não, é com vida. Então eu vou sair com vida, mas eu vou sair com vida em abundância. Eu vou sair com vida muito melhor do que eu estava. Essa é minha escolha. Eu tenho o direito de escolher isso. Se eu tive direito de escolher em momentos difíceis ou desafiadores, né? Se eu tive direito de escolher quando alguém me proibiu de frequentar um determinado lugar, eu decidi construir a minha própria casa no lugar. Se eu tive momentos de escolher, eu posso não ir à reunião porque eu tenho um abono, mas se eu for, eu vou estar honrando a minha mãe. Eu escolhi isso. Se eu tive a oportunidade de escolher enfrentar um assaltante porque aquilo eu achei que era o melhor momento, cara, eu tive a oportunidade e eu fiz. E não é agora que eu vou deixar de fazer. Não é agora que eu vou deixar de me movimentar. E é claro, agora, para isso, eu preciso ter algum equilíbrio, Léo. Eu preciso ter algum equilíbrio, eu preciso entender onde que eu estou e o momento que eu estou vivendo. A liderança, para ela existir, a autoliderança, ou seja, a liderança de qualquer nível, é necessário o autoconhecimento. É necessário que você se conheça. E é necessário duas coisas aí. Que você se conheça o máximo que você puder. E para isso, assim, eu tenho certeza que eu posso ajudar muitas pessoas, porque no coaching e nos processos que eu desenvolvi ao longo do ano, eu acabei criando algumas ferramentas autorais. Existem várias conhecidas que também fazem isso, né? Que são assessments, que permitem que se revele o que se tem dentro de si, que se conheça melhor. Né? E quando a gente se conhece melhor, a gente fica mais poderoso para enfrentar qualquer coisa. E tem um outro movimento muito importante, além do se conhecer melhor, que é o que a gente está comentando aqui, que é conseguir mais competências ou desenvolver as competências que você já tem. Repara, muitos de nós temos competências, temos habilidades, temos capacidades que nós não estamos usando na sua essência. Nós não estamos usando tudo que nós podemos das capacidades que nós temos. E agora a gente está tendo uma oportunidade. Assim, a gente tem
teoricamente, muito mais tempo, porque a gente não tem o deslocamento que a gente levaria para chegar em algum lugar. A gente tem mais tempo porque a gente está em mais contato com a nossa família, então a gente não precisa dedicar um tempo exclusivo a isso, então vai sobrar um outro tempo em que uma pessoa está lendo, eu posso estar lendo também, em que uma pessoa está fazendo uma outra coisa, uma tarefa de casa, que não é o meu momento naquele instante, eu posso estar desenvolvendo alguma coisa também. Até na tarefa de casa, pessoal. Eu coloquei uma frase solta que me veio esse fim de semana. Pessoal, eu ainda uso o Facebook, sabe, Léo? Ainda sou daqueles que usam Facebook. Então, assim, eu coloquei várias frases lá no Facebook que vieram na cabeça, assim, meio alucinadas. E uma delas foi: eu adoro lavar louça, porque lavar louça Essa eu vi. é tão entediante, mas tão entediante, que me faz ter boas ideias. E assim, cara, eu descobri que até lavando louça eu posso tornar aquilo útil, porque é o momento em que eu estou ali mexendo com as minhas mãos, mas a minha cabeça não está parando. Eu saio de lavar louça e anoto um lugar, pego o meu caderninho aqui e anoto um monte de coisa que veio de ideia da hora que eu estava lavando louça. Mas isso é uma coisa, pode ser fazendo, lavando o banheiro. Então, assim, até a atividade que eu estou tendo que fazer, que eu não era habituado a fazer, eu posso usar ela ao meu favor. Né? Por aí. Viajei de novo, isso aí até Não, eu tô aqui pensativo. Eu juro que eu tô aqui muito pensativo. Vou até aproveitar ali o Elad para dar uma quebrada aqui, que nem me fale lava-louça. Elad, você como advogado de família, né? Lava-louça é uma causa de divórcio, então não vamos entrar nesse assunto aqui, tá bom? Deixa isso daí pra lá. Mas eu queria Ó, aproveitar. o Elad é um grande parceiro. O Elad também foi uma das pessoas que confiou no meu trabalho, né? Confiou, adquiriu o meu programa de coaching e assim eu vejo uma pessoa com grande crescimento e com potencial extraordinário com relação ao direito de família. Né? Daqui a pouco eu vou estar fazendo uma live com o Elad também, viu, Léo? Aí a gente vai compartilhando as pessoas, os nossos contatos, né? E eu quero fazer Isso contigo, aí. eu quero estar na parte de cima aí, entrevistando você. Você é um cara incrível, que eu sei que tem muito para dar e para ajudar as pessoas nesse momento. Obrigado, será um prazer. Só chamar que a gente vai estar lá. E eu queria aproveitar para a gente ajudar a esclarecer, desmistificar e aclarar, né, para as pessoas que estão aqui conosco nessa tarde, efetivamente o processo de coach, né? A gente sabe que hoje, infelizmente, existem pessoas que não são habilitadas a ajudar outras pessoas, né? Pessoas que praticam o coaching sem nem saber o que é ser um coach, né? Então, queria aproveitar a sua presença para a gente esclarecer isso para o pessoal. Maravilha, Léo. Muito bom, muito bem lembrado. Eu preciso tocar em alguns pontos aqui para falar sobre isso. Tem algumas pessoas que chamam coach de mentoria, né? Que confundem coach com mentoria ou com tratamento psicológico. Cara, e o coaching não tem nada a ver com isso. Né? Para quem não, assim, é uma história básica que todo mundo conhece, né? O coaching em si, da maneira que a gente ouve falar hoje, vê, ele veio lá do jogo interior do tênis, do Timothy Galway, né? E, na verdade, o coaching funciona como uma espécie de treinamento, mas não é um treinamento de competências. Né? Na verdade, não é um treinamento em que eu informo algo, não é um curso. É um treinamento em que eu faço as pessoas, em que as pessoas fazem atividades que desenvolvem competências que elas já têm, conteúdos que elas já têm, possibilidades que ela não acreditava nela, que ela passa a acreditar a partir de um dado momento. Então, assim, o processo de coaching ele não tem nada a ver com o curso tradicional, como a gente está habituado a ver. Ele também não tem nada a ver com psicologia, ele também não tem nada a ver com mentoria, muito menos consultoria. No coaching, inclusive, quando eu começo qualquer sessão, seja uma sessão inicial ou no programa, mas toda sessão eu falo com as pessoas sobre isso de alguma maneira. Eu não tenho o direito de julgar o outro. Eu não tenho direito no coaching de dizer se você está certo na sua escolha, Léo, ou se você está errado. E a decisão é sua. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a melhor ferramenta. Pessoal, quando eu falo ferramenta, pensa em ferramenta simples. Pensa no martelo que você prega na parede. Pensa num serrote.
que você serra alguma coisa, ou numa escada para você subir. Eu brinquei aqui da escada lá no dia do vendaval, né, que eu comprei uma escada grandona, aquela que eu precisava. Então, assim, o que o coach faz é entregar para o coach, durante o processo de coaching, ferramentas, técnicas. Né? Ele, através de técnicas, ele faz a pessoa se despertar de alguma forma. As ferramentas são atividades, podem ser planilha, pode ser em formato de um questionário de perguntas, alguma coisa que vai fazer com que você se mexa, que você mexa o seu cérebro, que você movimente. E o processo de coaching, ele funciona também para que você haja. Né? O Léo tem falado aqui, ele falou ainda agora que os países crescem durante a guerra. Os países crescem durante a guerra porque eles agem, porque eles se movimentam, porque eles fazem alguma coisa. Então, o processo de coaching ele tem que existir, ele ajuda na autoliderança para que a pessoa perceba, principalmente, que se ela não fizer nada por ela, nada muda. Se ela não agir, se ela não fizer o que precisa ser feito, nada muda. Então, assim, durante as minhas sessões, eu sempre traço 2 ações. É uma ação 24 horas. Pessoal que já trabalha comigo, tem alguns aí que já fizeram um programa comigo, já fizeram pelo menos uma sessão de coaching comigo. Então, eles já sabem como é que funciona. Uma ação 24 horas, que é uma ação em que você vai se sentir melhor do que estava. Você vai fazer de hoje até o dia seguinte. Depois eu proponho uma ação até a próxima sessão. Né? A ação até a próxima sessão é uma ação que você vai fazer daqui a uma semana. Essa ação, eu falo para o cara assim, essa ação ela precisa ser de acordo com o seu objetivo. Qual é a meta que você traçou? Tem uma das ferramentas em que a gente traça de maneira muito organizada metas e objetivos, que é uma ferramenta que eu já até falei no BNI, falei em outros momentos, que é o mapa da autoliderança. Então, nesta ferramenta, as pessoas aprendem a construir metas e objetivos e alicerçar essas metas e objetivos. Então, assim, a ação até a próxima sessão, ela é para que a pessoa haja na direção do seu objetivo. E aí, às vezes, as pessoas chegam numa próxima sessão de coaching e começam assim, Léo, comigo. Márcio, mas eu não consegui fazer por causa disso, por causa daquilo. Eu falei, cara, para mim não interessa. Essas ações, elas só têm que fazer sentido para você. Se você não fizer, nada muda na minha vida. Mentira, porque muda assim. Se o cara não fizer, ele não está crescendo. E aí ele não vai ser um bom resultado para mim. Mas se você não fizer, nada muda na minha vida, mas na sua. É que vai ser o problema, porque você não está agindo para o que você quer que aconteça. E aí você vai se frustrar. Então, aí voltando para o processo de coaching. Então, as pessoas acabam confundindo. Né? Um programa de coaching, o meu programa, por exemplo, ele tem 11 sessões. Tem uma que normalmente eu faço de maneira diferenciada, mas são 10 sessões, e aí tem um monte de bônus, tem mentoria no meio, tem uma série de coisas, tudo entregue de maneira online. Né? Tem e-book, tem kit de ferramentas, tem vídeo, tem um monte de coisa, mas as sessões são ao vivo, presenciais e online. São 10 sessões, 11 que é essa extra aí que eu estou falando, mas por que eu estou falando sobre isso? Porque é importante que um programa de coaching tenha início, meio e fim. Porque eu vou ajudar a pessoa com relação a alguma coisa pontual. Eu não vou ficar eternamente com aquela pessoa. O que eu quero é que, a partir daquelas ferramentas, ela se torne muito mais poderosa. Amanhã eu posso pontuar um outro programa, um programa que fala especificamente de criatividade, de inovação, sei lá. Mas aquilo que eu fiz como programa, de acordo com o que a pessoa está precisando naquele momento, tem que ter início, meio e fim. Não pode ser uma coisa que eu esteja explorando a outra pessoa até um dia que ela tenha resultado ou que não tenha resultado. Então, assim, eu vejo pessoas fazendo coisas de maneira muito diferente. E aí eu vou contar para vocês por que eu cheguei nisso tudo, Léo. Dá tempo de eu contar rapidinho? Dá, a gente tem mais 20 minutos. Algumas das pessoas que estão aqui também já conhecem um pouco sobre isso, mas eu vou falar. Eu tive a minha formação de coaching enquanto eu estava na Firjan. Né? E ela não foi paga, assim como vários treinamentos que eu fiz. A Firjan promoveu para mim, isso aí foi de 2010 a 2011, início de 2011. E de 2010 até 2015, Léo, eu nunca contei para ninguém que eu era coach. Eu nunca contei para ninguém que eu era coach.
Só que eu comecei a perceber, porque, cara, eu já era consultor credenciado do Sebrae, eu era analista da Firjan, eu tinha feito já pós-graduação em psicopedagogia, eu tinha feito pós-graduação em empreendedorismo e inovação, né? E aí, eu sou pedagogo, eu sou analista de sistemas, vim da engenharia, cara, né? Depois eu conto dessa construção, mas assim, então eu achava como que pode uma formação de uma semana, né? 2 semanas, sei lá, ser a salvação da pátria, né? Aquilo não me caiu bem e eu não comprei essa ideia. Eu custei pra caramba para comprar, eu vou te explicar por que eu comprei essa ideia. Chegou mais para frente, né? Lá para 2015, eu comecei a ter umas situações, na verdade eu já vinha tendo, mas eu nunca dava muito valor para isso. Quando a gente faz consultoria, e você sabe disso, que você atua com consultoria também, não? Às vezes a gente faz um diagnóstico da empresa, a gente faz diagnóstico e aí a gente faz um planejamento estratégico sobre aquele diagnóstico perfeito, que a gente acha assim, sabe? É uma coisa, nossa, se o cara fizer isso, a empresa dele vai voar, meu irmão, vai ser incrível. E aí o cara vai e senta no planejamento estratégico. Senta. Pega o papel e senta em cima. Se bobear, faz até aquele número 2, em cima do planejamento estratégico, que você demorou um tempão para fazer. E mais interessante, o cara pagou por isso. Ele pagou, ele gastou dinheiro. Mas sabe por que ele senta? Ele senta porque não foi ele que construiu. Aí ele olha para você, consultor, e fala assim, quem é esse merda? Oh, desculpa, pessoal. Quem é esse bosta, sei lá, dá no mesmo, que está aqui me dando conselho, dizendo o que eu tenho que fazer. Cara, eu estou há 30 anos no mercado, eu estou há 20 anos no mercado, eu estou há 15. Cara, olha o tamanho da minha empresa. Quem é esse bundinho aí para vir falar alguma coisa para mim? E é por isso que ele senta. E eu comecei a perceber o seguinte, é isso. E aí eu comecei a usar algumas das ferramentas e das técnicas que eu tinha aprendido lá atrás, junto com outras coisas, comecei a mexer em algumas ferramentas. E ao invés de dizer para o cara, oh, você tem que fazer isso, vem cá, vamos aprender a usar essa ferramenta aqui, vamos estudar comigo o que você precisa aprender. E o que você precisa fazer na sua empresa a partir de agora. E aí a solução partia dele. A partir do momento que a solução parte dele, meu irmão, o cara abraça. E aí ele faz o que precisa ser feito. Porque aí não tem mais o bundinha lá para dizer que foi o bundinha que... Não, foi ele, é dele. O sucesso continua sendo dele. E aí eu, 2015, cara, a partir de 2015, eu investi de 2015 para cá mais de 100 mil reais em mim com educação. Eu investi em vários treinamentos vivenciais, treinamentos dos mais diversos, refiz todas as minhas formações com a minha amiga, refiz uma parte das minhas formações com a minha amiga Simone, que é também uma Master Coach fantástica, me permitir conhecer outros programas, Febracis e uma série de outros, investi, gastei dinheiro com isso, cara, porque assim, eu acredito muito, sabe, Léo, que não adianta, para que eu possa ajudar outras pessoas, eu tenho que ter e tenho que ter podido me ajudar, eu tenho que ter potencial, eu tenho que investir em mim primeiro, eu não consigo ajudar o outro se eu estiver fraco, eu só consigo ajudar o outro se eu estiver forte. Eu não posso falar de construir felicidade na liderança, Léo, se o meu sorriso não demonstrar isso. Eu não posso falar de construir felicidade e liderança se no momento em que eu sou desafiado, eu caio. E para isso, cara, só tem um jeito. É você investir em si mesmo. É você conquistar o seu caminho. Então, assim, eu falei um pouco para poder explicar para vocês, até um pouco dessa questão. Eu, como todo mundo, em certo momento eu tive aversão ao coaching por não entender o potencial que ele tem. E o potencial... Agora, cabe a quem quer fazer direito, fazer direito. É possível fazer coaching direito. Agora, para você ser um bom coach, não basta você ter uma formação de coach. É necessário que você tenha uma história junto disso e que você invista em você. Aquela formação, que é caríssima, por sinal, ela é dos pontos que você precisa investir. Mas existem vários e vários e vários outros. E não acaba nunca. Então, quanto mais eu quero ser melhor, quanto mais eu quero ajudar mais pessoas, eu tenho que estar disposto a ter outros gurus. Eu tenho que estar disposto a chegar para o Léo, Léo, me ajuda com isso aqui. Rabstein, me ajuda com isso aqui. Seja lá, e usar os meus contatos ao meu favor.
né? E gastar com isso, porque assim, não adianta, de alguma maneira, eu pedir ajuda. Às vezes a pessoa que eu estou pedindo ajuda vive daquilo, cara. Então eu tenho que ajudar aquela pessoa a me ajudar também, de alguma maneira. Né? Desculpa a viagem aí de novo, eu fui longe, mas é isso. Não, mas foi um excelente exemplo, assim, fazendo um meia-culpa aqui. Mas há algum tempo eu estava pensando, até mesmo em relação ao mercado, né? Que muitas vezes quando as pessoas são donas de um negócio, são empresários, estão à frente de uma empresa, elas acham que ela é dona, então meio que ela não precisa se capacitar para isso, ela não precisa dar satisfação a ninguém. Tá. E eu me peguei há um tempo, tem bastante tempo isso, numa estagnação, né? Que eu tinha acabado a faculdade, estava trabalhando e tinha muito tempo que eu não sentava para estudar efetivamente algo. Assim, a nossa área é muito versátil em relação à velocidade das informações. Isso a gente acaba tendo que acompanhar, né? Mas eu estou falando de algo de longo prazo, uma formação mais demorada. E aí eu me coloquei o desafio de fazer a minha pós-graduação numa área que eu me considero muito ruim, que era essa área mais números, né? Gestão, isso tudo que eu realmente sentia que seria essencial melhorar, que tinha muito a melhorar. E aí eu fiz uma pós na IBMEC de gestão de negócios, então assim, foi um desafio absurdo fazer uma pós em algo que você, né, precisa melhorar e que você não tem muita afinidade. E acabei me apaixonando pelo negócio, acabei gostando. E é isso que você falou, assim, eu me vi nisso que você falou. Muitas vezes, e acredito que muitas pessoas aqui também estejam passando por isso, né? Elas se colocam numa posição de superioridade e que não precisam fazer nada além do que elas já fazem para continuar tendo sucesso. Só que é o que você falou, o sucesso, assim como o aprendizado, é algo constante, é algo que não para. Então, assim, você tem que estar sempre fazendo a roda girar para você continuar andando, senão você vai ficar parado com aquilo ali e nada mais vem, né? É isso, meu irmão. É isso. É um movimento, né? O movimento ele é fundamental para que a gente cresça em qualquer área. E assim, é essa a ideia da gente estar sempre crescendo e a gente está se desafiando de alguma forma. Você se permitir enxergar em alguns momentos diferente do que você enxergava antes. Esse eu acho que é um dos grandes desafios da humanidade, porque nós, a maioria de nós, prefere ter razão do que ter sucesso. A maioria de nós prefere dizer assim, não, não te disse, eu não te disse, do que ter sucesso. Eu não te disse, mas ela não fez nada com aquilo, gente. Ela não cresceu, ela não melhorou, ela não ganhou mais dinheiro, ela não foi mais além, ela não ajudou pessoas, mas ela está feliz que aquilo que eu falei, eu estava certo. Caramba, gente. Você tá percebendo, Léo? A nossa humanidade está preparada para isso. Assim como nós estamos preparados, nós fomos treinados. A escola, né? Eu gosto de falar muito sobre educação, Léo. Eu sou pedagogo, psicopedagogo. Então, assim, tenho que falar um pouco sobre educação quando a gente fala. Porque a escola prepara a gente para ser liderado, para ser comandado, para ser chefiado. E para ser chefiado e liderado, a gente precisa de uma coisa chamada normalidade. Normalidade nada mais é do que tornar normal, normatização, colocar dentro de regras e de normas, nos encaixotar. Nós somos treinados para viver dentro de caixotes, de prisões, dentro do nosso próprio cérebro. Então, assim, a gente falar em liderança significa a gente falar em aceitar o novo, a gente falar em não dizer isso eu já sei, significa você abrir mão de algumas certezas que você tem. E isso é um desafio. Isso às vezes dói pra caramba. Mas é um movimento que é necessário para você crescer. O quanto você cresceu fazendo uma coisa que para você era um baita desafio. Você olhava para aquilo e falava assim, meu Deus, nesse lugar, caro pra caramba,
fazer um troço com números que, pô, não é meu Deus, eu vou levar, você deve ter pensado 1000 vezes alguma coisa, o que eu estou fazendo? Mas o quanto você cresceu só no ato de você enfrentar. Então, assim, é disso que a gente fala, é preciso enfrentar. E aí, gente, ninguém está falando aqui de super-homem, não. A gente está falando de você se permitir. Sabe por quê? Porque medo, porque receio, porque vontade de estar confortável é natural, é da natureza humana. Todos nós queremos isso. Nós queremos estar bem, a gente não quer sentir dor de cabeça, mas às vezes é necessário sentir dor de cabeça. É necessário se sentir incomodado, porque aí você age. Por que a gente está se mexendo agora de alguma maneira? Porque tem gente que está fazendo o que inclusive tinha dito que não ia fazer. Eu não vou participar de reunião online. Daqui a pouco o cara está participando. Eu não vou fazer isso. E daqui a pouco, eu não vou ficar assistindo live não, esses caras bobos. Daqui a pouco está assistindo. Então, assim, se permite, a ideia é essa, é a gente se permitir, porque é essa nossa transformação, é o olhar por outro ângulo. A gente poderia falar horas aqui também de uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a visão lateral, lateralidade, que é o que permite a gente ter soluções inovadoras. Né? Por que o Léo, de repente, chega lá numa reunião do BNI com uma caixa de remédio gigante para falar sobre marketing digital? Porque ele se permitiu olhar diferente. Por que o maluco do Cerbela, de repente, dá uma pitada no meio da reunião? Porque ele gosta de fazer barulho? Não, porque ele sabe que ali, aqueles 30 segundos, a única coisa que ele tem que fazer é chamar a atenção, porque o resto vem em outros momentos. Então, assim, é se permitir desafiar o normal, é fazer coisas fora da normalidade em alguns momentos. É isso. De novo estou viajando, mas vamos lá. Eu me empolgo. Eu sou apaixonado, Léo. Eu sou apaixonado. Pessoas apaixonadas falam de maneira apaixonada. Meu amigo Rabstein, coordenador de educação lá do BNI durante o tempo que eu estive no BNI, né? Ele de vez em quando me chamava a orelha e falava: você fala sempre como se estivesse fazendo publicidade. Cara, melhora seu tom de voz, você fala muito alto. Mas, cara, eu não tenho como deixar de ser apaixonado pelo que eu faço. Porque é isso que me move. É isso que me movimenta. E se eu não for apaixonado, e se eu não falar de maneira apaixonada, e se eu não tiver alguma coisa do tipo coaching fora do normal, não é o Márcio Cerbela. Né? E aí, o que eu quero? É isso, essa é a ideia. Limpar aqui o suor, que deu uma escorrida aqui rapidinho. Eita! Alguém se abandonou aí, não? É suor, né? É suor. Ai. Bom, a gente tá chegando aqui ao nosso final, estamos com 53 minutos. Daqui a pouco o tio Zuckerberg derruba a gente. Mas queria te agradecer imensamente pela disponibilidade, pelo papo. Foi sensacional, acredite. Espero que o pessoal que esteja com a gente também tenha sentido isso. Ainda que a gente não tenha, como nas outras entrevistas, né, feito o formato de pergunta e resposta, eu acho que a tua entrega, a tua fala, tudo que você passou pra gente foi muito mais significativo, muito mais valioso do que se a gente tivesse conseguido estruturar, né? Como você falou, naquela caixinha de perguntas e respostas. Acho que foi sensacional. O pessoal que não conhece o trabalho do Márcio, por favor, conheça. 1 hora é muito pouco para vocês entenderem a mudança que um bom coaching, um bom profissional pode fazer na sua vida, no seu pensamento, no seu modo de ver. E, Márcio, 2 minutinhos para você dar suas palavras finais. A gente está com 54 minutos. Bom, então, palavra final, a única coisa que eu gostaria de ainda dividir, é uma coisa que eu sempre falo toda vez que eu tenho oportunidade de falar, é que o medo, cara, a gente sempre vai ter. Ninguém vai deixar de ter medo. Então, o segredo está em agir apesar do medo. Haja apesar do medo.
faça alguma coisa com você, por você, apesar do medo. E entre essas ações, eu vou fazer uma proposta aqui. Posso, Léo? Deve? A proposta é a seguinte, assim, eu vou dar 2 presentes aqui agora, mas esses presentes são para as primeiras 3 pessoas de cada uma das 2 situações que eu vou falar. Pessoas que ainda não fizeram uma sessão de coaching comigo. Essas eu vou dar de presente para 3 pessoas aqui, uma sessão que eu chamo de sessão presente, que é a sessão em que eu uso o mapa da autoliderança. Quem for lá e me seguir lá no Instagram, Márcio.Serbella, no meu Instagram, e disser assim, eu quero a sessão presente a tempo, for um dos 3 primeiros, eu faço, vou ter muito prazer em entregar, e acredite, é de verdade um presente. Quem já fez sabe que é um presente. Então, assim, esse é o primeiro presente. O segundo presente é para quem já fez. Tem algumas pessoas aqui que já fizeram um programa comigo. Tem algumas pessoas aqui que estão aqui assistindo que já fizeram também uma sessão, essa sessão presente comigo, de alguma maneira. Então, para essas pessoas, elas vão escrever lá no meu Instagram, elas vão lá mandar uma mensagem para mim no meu Instagram, no meu canal do Instagram, Márcio.Serbella, dizendo assim, eu quero mais. E as primeiras 3 pessoas que fizerem isso, dizendo eu quero mais, vão ganhar mais alguma coisa também. Então é isso, Léo. Eu sou, conforme eu falei, o Márcio da EMEC, Educação Empreendedora. Né? Tenho 2 sócios, a Luana, por um acaso é minha filha, o Renato Barros, que é um grande consultor também, um companheiro que vive mais da área de startups e tal, embora eu também trabalhe com inovação. Né? Eu hoje sou líder de inovação de um centro de tecnologia chamado CT Smart. Então, assim, a gente se movimenta bastante, sempre procurando coisas novas e procurando aprender. E eu sugiro que vocês façam um movimento. Façam um movimento a favor de vocês. É isso aí. Isso aí. Então, depois de quase ser a minha live inaugural de choros, lágrimas, consegui passar por esses quase 60 minutos intacto aqui, apesar de muito esforço. Queria agradecer a todos que estiveram conosco durante esse tempo, agradecer ao Márcio pela disponibilidade, por tudo que passou para a gente. Lembrar que a gente continua com as lives. No dia 16, a gente tem a live com o Miller, que é advogado tributarista, também vai trazer um conteúdo bem legal de todas as mudanças que a gente está passando no cenário tributário, sobretudo nesse momento de pandemia, de isolamento social. Teremos o nosso amigo Marcos Rabstein, que irá falar com a gente sobre criatividade e inovação, também vai ser bem legal. E nossa amiga também, a advogada Sandra Ferreira, que é especialista em marcas e patentes, que também virá bater um papo bem legal com a gente sobre marcas, patentes, né, a importância disso e como o INPI e tudo continua funcionando nos dias atuais. Então, pessoal, queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Serbella, muito obrigado. Daqui a pouco a live vai ficar disponível aqui no nosso Instagram durante 24 horas e depois vai lá para o nosso canal do Instagram, do YouTube, né? E aí vocês podem ver à vontade. E Eladio, a gente vai ter que bater um papo aí também, que esse negócio de lavar a louça aqui, a gente vai ter que marcar uma live também para o pessoal entender esse negócio aí de lavar a louça na família, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje a gente vai encerrando a nossa live. Agradeço a todos a presença. E como eu venho dizendo, né, fiquem em casa, quem puder. Quem não puder, saia com segurança. Lavem as mãos. E quando isso tudo passar, a gente vai se encontrar presencialmente. Beleza? Então, um forte abraço em todos. Forte abraço, meu amigo Serbella, Eladio, Rabstein, todo mundo que esteve com a gente hoje. E espero vocês numa próxima oportunidade. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.